Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, boa tarde, boa tarde, aleluia, só o Senhor é Deus. Daqui a pouco nós vamos iniciar a oração das 15 horas ou 3 horas da tarde, assim que você escolher ou achar melhor. Nesse momento da tarde agora nós vamos interceder por algo muito importante. Eu sempre tenho falado sobre aquilo que distrai a mente do ser humano, principalmente do cristão, do crente, e nos leva a ficar despercebido, e não é época nem a hora de ficar despercebido, amém? Deus tem uma palavra para o teu coração nessa tarde, Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu assunto, para a tua causa, Deus tem uma solução para o seu problema. Seja ele de qual natureza for, ele é Deus do impossível, amém? Eu tive meditando aqui em Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3. Eu vou ler o versículo 10, mas vou contar um pedacinho da história para você entender. Em Juízes capítulo 2, Israel, pela desobediência, pelo pecado, por desobedecer a Deus, por procurar viver debaixo de idolatria, servindo a outros deuses como Baal, Zebu, aqueles negócios todos ali, aquelas porcariada toda que tinha ali naquela época, ainda tem até hoje, né? Mas aí existia o rei ali de Cusã-Risataim, e Deus permitiu que, pela desobediência do povo, Israel acabou ficando cativo a esse rei aqui, lá de Cusã-Risataim. Ficaram aprisionados por 8 anos. 8 anos presos ali à idolatria, se meteram com coisa errada, aquela coisa errada toda. Só que existe algo na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que nós provocamos a ira de Deus. Que nós provocamos Deus virar as costas para nós. É o chamado pecado. Coisinhas, às vezes, que nós achamos que não tem nada a ver, acaba deixando Deus em silêncio, acaba deixando Deus de braço cruzado, podemos dizer dessa maneira, sem pelejar a nosso favor. Mas ao mesmo tempo que Deus permite o inimigo, às vezes, até se andar com a pessoa ou situações adversas, ao mesmo tempo, quando nós reconhecemos que nós erramos, que é o nosso pecado, que é o nosso erro, que está impedindo Deus de agir a nosso favor, então aí a situação pode mudar, entendeu? A situação pode mudar. Tomar um golinho de café aqui, que são 3 horas, exatamente 15 horas, 3 horas da tarde. Então, existem essas duas fases da vida do cristão, ou da vida daquele que serve ou não serve. Então, eu já falei aqui a primeira fase, que é quando vira as costas para Deus, e Deus simplesmente fica em silêncio por algum pecado que nós temos. Existem hábitos. Essa semana eu estava estudando a respeito de orgulho. Todo ser humano tem orgulho. Não existe nem A, nem B, nem branco, nem preto, nem rico, nem pobre que não tem orgulho. Todos têm orgulho. Agora, existe o orgulho que glorifica a Deus, e existe orgulho que a pessoa queira passar à frente de Deus, como diz Isaías. Parece que Isaías 12, não me lembro, 12 ou 14,
aonde o orgulho de Satanás querer ser maior do que Deus, Deus expulsou ele do céu e ele hoje anda perdido por aí na face da terra. Mas existe o reconhecimento. Então, quando nós reconhecemos, nós fazemos uma análise da nossa vida. Peraí, por que Deus não está agindo a meu favor? Por que algo que eu coloquei diante de Deus há 3 anos atrás, há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses, não está acontecendo? Por quê? Aí quando a gente começa a fazer uma análise desse tipo de situação, o próprio Espírito de Deus mostra a gente alguma coisa que a gente está fazendo que não agrada a Ele. Que a gente próprio é o culpado de atrasar as dádivas e as bênçãos de Deus. Simples assim. Mas quando nós reconhecemos, igual Israel, quando chegou nos 8 anos, eles começaram a clamar. Porque o pecado traz sofrimento. E aí eles começaram a sofrer na mão daquele rei de Cusã e começaram a clamar ao Senhor. E o nosso Deus, como Ele é misericordioso, quando você se arrepende e começa a clamar a Ele, Ele pega e entra em ação. Aqui no versículo 10 diz assim: veio sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre quem? Sobre Otoniel, que Deus levantou. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. E aí a terra ficou em paz. Assim é comigo e com você, meu amigo. Nós vamos orar agora, mas que nessa tarde você venha fazer uma reflexão da tua vida e venha examina, senta, analisa. Será que o que eu estou fazendo está certo? O que eu estou tá errado? Não está errado? Será que isso está entristecendo a Deus? Não está entristecendo a Deus? E aí você vai chegar num denominador comum, aleluias, e você vai se prostrar diante do Senhor nosso Deus e vai orar e vai pedir ao Senhor perdão. Reconhece seus erros, suas falhas, que é o que nós vamos fazer agora na oração, e Deus vai entrar com providência, como levantou Otoniel. O Espírito do Senhor desceu sobre ele e ele foi pelejar e o Senhor deu para ele vitória. Amém? E assim é com nós. Não é diferente. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai. Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, diante do conselho da Tua palavra, diante, Pai querido, da orientação da Tua palavra, Pai querido, nós estamos aqui para pedir ao Senhor perdão pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, palavras, atos, obra, atitude, imaginação da nossa mente. Perdoa-nos por ser maliciosos. Perdoa-nos, ó Deus, por querer falar coisas que nós não temos nada a ver, Pai querido. Perdoa em nome de Jesus Cristo o nosso pecado, o pecado desse irmão, dessa irmã, dessa família. Pai querido, porque nós precisamos nessa tarde da providência do Senhor a respeito a nosso favor, a favor do Teu povo na terra, Pai querido, daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos tentando na nossa vida, Pai querido, e não estamos conseguindo. Pai, alcança, Pai, eu lanço sobre Ti os meus projetos, meus planos. Pai querido, eu lanço sobre Ti o altar do Senhor nessa tarde. Todas as enfermidades, esse ato de respirar pouco, Pai querido, esse problema pulmonar dessa pessoa, o meu, de muitos outros, Pai, esse problema na coluna. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é médico dos médicos, Pai. Essa dificuldade, Pai querido, de ir para o campo, de atender o chamado do Senhor
pelo chamado missionário, Pai. Pai querido, tira todo embaraço na nossa vida, na minha vida, aquilo que eu não reconheço como pecado, que o Senhor possa trazer a revelação nessa tarde para com a nossa vida, porque nós não queremos, Pai, apresentar ao Senhor de mãos vazias. Deus, socorre nós, socorre esse irmão, essa irmã, essa família, socorre aquela que está com a mente presa, Pai querido, porque o inimigo das nossas almas, ele tem tentado nos distrair com coisinhas insignificantes dessa terra, para que nós não venhamos a alcançar o alvo que nós precisamos, que é Jesus Cristo, Senhor, Pai. Meu Deus, toma nas tuas mãos o nosso país. Entra com providência nessa causa dessa perseguição política, Pai. São coisas, Pai querido, que não passa de uma perseguição política. Pai querido, de pessoas se levantando para ver a destruição do outrem. Pai querido, traz libertação ali naquele congresso. Aquele senhor, Pai querido, uma certa feita, ele falou que a nossa oração não vale nada. E o Senhor sabe de quem eu estou falando, Pai. Que o Senhor vai de encontro. Porque a tua palavra diz que a oração do justo, Pai querido, vale muito em seus efeitos. Que ele possa ver que ele afrontou, não a nós, os brasileiros cristãos, mas o Deus vivo, todo-poderoso, Pai. Entra com providência ali. Que toda macumba, bruxaria, feitiçaria, magia negra feita ali dentro daquele congresso, naquela sala oculta, caia por terra, Pai, hoje em nome de Jesus Cristo. Pai querido, traz libertação no nosso país, Pai. Traz libertação no meio do teu povo, da tua igreja. Alcança, Pai querido, os necessitados, os aflitos, os abatidos. Alcança aquela que saiu dos teus caminhos e foi para o mundo das drogas, da criminalidade. Traga de volta, Pai. Traga de volta aquela que afastou dos teus caminhos. Papai querido, dá força àquele que não tem força e vigor àquele que não tem nenhum, Pai, para que ele possa se achegar ao Senhor. Visita, Pai querido, os hospitalizados. Visita os acamados. Salva, liberta e cura, Pai. Dá livramento para nós, Pai querido, do ladrão, do assalto, do roubo, sequestro. São tantos estelionatários, Pai, que a gente não tem nem como usar o aparelho celular, com medo deles fazer fraude nas nossas contas bancárias, Pai. Dá livramento para nós, para o teu povo na terra. Envia provisão, Pai querido, para os pastores missionários que estão na janela 10x40 naqueles países de perseguição, Pai. Alcança a tua igreja nessa tarde. A minha oração, é o meu clamor, é o meu pedido de socorro, Pai querido, para com a nossa vida. Que queremos alcançar almas, Pai, resgatar almas. Que tudo aquilo, Pai querido, que é embaraço na minha vida, que me impede de resgatar almas, o Senhor tira nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, abençoa esse irmão, essa irmã, essa família, e o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado entre as nações, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.